Amém. Meus amados irmãos, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Peço que o irmão me ajude a desligar esses ventiladores aqui no altar, por favor. Eu vou sentir um pouco de calor, mas é importante que a palavra do Senhor seja como prioridade neste culto. Amém, irmãos? Hoje, quando eu venho na igreja, eu não venho por causa de um ar-condicionado. Quando eu entro na igreja, minha irmã, eu não fico debaixo de um ventilador. Quando eu entro na igreja, a minha única preocupação é estar na presença do Todo-Poderoso. Quem sente a presença do Todo-Poderoso, começa a dar um glória a Deus aí, irmãos. Porque pode faltar luz, pode não ter um ventilador, pode não ter um ar-condicionado. O que não pode deixar de ter na igreja do Senhor é a presença dEle, é a manifestação do Espírito Santo. É Ele que não pode faltar neste culto. Eu posso faltar, você pode faltar. Quem não pode faltar é Ele. Amém ou não amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, verso de número 13. Meus irmãos, estava eu meditando na palavra do Senhor quando eu vinha de viagem da região dos lagos, pedindo ao Senhor uma palavra que pudéssemos estar ministrando nesta noite com a igreja do Senhor. Pois aquilo que eu prego, irmão, não é aquilo que eu desejo, mas é que o Senhor quer que se pregue neste lugar. Pois quem revela a palavra é o Senhor. Deus sabe o alimento que a igreja precisa e necessita. Assim como aquele povo no deserto, quando Deus enviava o maná e dizia àquele povo, ó, pegue o alimento para hoje, porque amanhã eu vou derramar novamente. O que é de hoje é de hoje. O que você ouviu ontem é de ontem, mas o que você vai ouvir hoje é para alimentar você nesta noite. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí onde você está, irmãos. Aleluia! Todos acharam a palavra do Senhor? Sim ou não? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei, e Deus lhes se deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-se-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros a quem temeis a Deus, e não vos foi enviada a palavra desta salvação,
Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados quando ordenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais não são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho e hoje te gerei, e o que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei ao vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade tem Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado em todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélios piedosos seguiam de Paulo e Barnabé, e este, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Ocupe a sua mão e vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa rica palavra já lida em nosso meio. Palavra a qual o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Jesus. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua palavra, Senhor. Usa teu servo como canal, instrumento da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam: podeis sentar, irmãos. Meus amados irmãos, Lucas, o doutor Lucas, ele escreve esse capítulo como um divisor de água na vida de Paulo. Paulo aqui, ele faz menção de um sermão, não que esse seja o primeiro sermão de Paulo, mas o primeiro sermão registrado por Lucas e escrito na palavra, para mim, para você ter algumas observações e alguns ensinamentos na palavra que Paulo pregou pela sua primeira vez, registrado nas Escrituras Sagradas. Sermão pela qual Paulo tem a mesma linha de conceito e pensamento, de mensagem que Pedro pregou também, que Estevão também pregou. Vejamos que lá, quando Pedro pega lá no livro de Atos, capítulo número 2, do 14 ao 41, Pedro faz as mesmas palavras, ele cita a mesma palavra que Paulo também citou no livro de Atos 2:22, que ele diz assim, como a palavra do Senhor: varões israelitas. Pedro cita isso, a mesma palavra. A Bíblia também mostra que Estevão, quando esteve pregando também a palavra, quando antes de ser apedrejado, lá no livro de Atos da Apóstolo 7:51, ele fala também as mesmas palavras, conforme Paulo estava pregando. Então havia o mesmo contexto, o mesmo plano de pregação. O povo estava seguindo o mesmo plano de pregação da palavra do Senhor. Nós podemos viver hoje, estamos vivendo uma época em que há muitos meios de pregar o evangelho. A única coisa que nós não podemos deixar de pregar é Jesus Cristo. Então aprenda aqui nessa palavra 3 coisas importantes de Paulo com esse sermão. Uma coisa, prioridade. Quando eu vou pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu primeiro tenho que ter prioridade. Quem eu vou colocar como prioridade para me pregar o evangelho? Quem é que tem que ouvir o evangelho de prioridade? Primeiro, a minha família. O que adiantará você ganhar o mundo todo e perder a tua salvação e perder a tua família? Então a tua família é o plano de salvação número 1.
a sua família. Quantas pessoas que ainda faltam ouvir do evangelho dentro da tua família? Quantas pessoas ainda não se encontraram na cruz do Calvário? Quantas pessoas não se renderam a Jesus Cristo? Se falta alguém, você não pare de pregar o evangelho. Paulo, então, ele tem prioridade. A prioridade era os judeus, o da sua casa, da onde ele veio. Paulo era judeu. Então era costume naquela época, nas sinagogas, aos sábados, se reunir, e ali os sacerdotes, eles davam oportunidade para os rabi, para as pessoas mais sábias daquela época. Como às vezes você vai numa igreja, tem uma denominação que quando você vai visitar, se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um diácono, se você é um missionário, se você é um evangelista, um presbítero, você tem uma oportunidade. De repente o dirigente fala, está aqui conosco, nos visitando um presbítero, um evangelista, um obreiro, e está conosco a oportunidade desse irmão trazer a palavra. Você, meu Deus, eu mal fui naquela igreja, é a primeira vez que eu entro naquela igreja, já recebi uma oportunidade de pregar a palavra. Era costume lá no Antigo Testamento, não, no Novo Testamento, quando se reuniam numa sinagoga, se chegasse uma pessoa, um rabi, um homem que tinha conhecimento da palavra, ele tinha oportunidade. Então Paulo, ele estava na sinagoga num sábado, e então aqueles homens sacerdotes deram a oportunidade a Paulo, e Paulo gostava de pregar. Era o momento que ele estava, tinha a oportunidade de falar do evangelho, da salvação, da crucificação, da cruz do Calvário, e os judeus tinham que ouvi-lo. E Paulo então ele começa a pregar. Aí a gente aprende uma coisa importante com Paulo aqui. Ele passa agora algo que eu entendi quando eu estava estudando a palavra. Eu vi aqui a segunda coisa que eu vejo de apóstolo Paulo, que ele atraiu a atenção dos seus irmãos. Porque os judeus, eles até os dias de hoje, eles ainda não creem que Jesus é o Messias, o Salvador. Então eles ainda estão no Antigo Testamento. O que Paulo faz? Ele chega e começa a pregar a palavra lá no Antigo Testamento. Ele começa a falar da lei de Moisés, quando o povo sai do Egito, a peregrinação. Ele fala de Moisés, aquele povo que foi liberto. Então ele começa a pregar a linguagem daquelas pessoas que eles conheciam, que tinham sabedoria. Então isso é uma coisa que eu aprendo também, irmãos. O que adianta você só saber falar de Bíblia, e você não saber com quem você está falando? Porque eu conheço muitas pessoas que só sabem falar de Bíblia. Na roda de conversa, ela só sabe falar de Bíblia. Pastor, só sei falar de Bíblia. Mas aí, você encontra um advogado, você não sabe de nada. Você encontra um psicólogo, você não sabe de nada. Você encontra um médico, você não sabe de nada. Você encontra um professor, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, só sei Bíblia. Aí você não tem argumento, você não tem conversa. Você vai conhecer uma pessoa que gosta de esporte, você não sabe de nada. Paulo não. Paulo, ele começa ele atraía a atenção daquelas pessoas, daquilo que aquelas pessoas viviam, que elas eram. Se eram judeus, se elas estavam debaixo do livro do Pentateuco, da Torá, o que Paulo faz? Ele começa a pregar o que eles gostavam de ouvir. Então, como é que você pode ganhar alguém da tua família? Como é que você pode atrair alguém para Jesus? É quando você conhece aquela pessoa, quando você passa a conversar com ela, um assunto do dia a dia dela. Porque o crente, quando se torna um crente chato, irmão, inconveniente, ele não sabe estar no meio de um ambiente, ele não sabe estar com amigos, com família. Porque quando ele chega, as pessoas estão falando de novela, eu não gosto de novela. Você não precisa gostar de novela, mas no mínimo você tem que saber qual é a novela que está passando na televisão. Eu não gosto de futebol, pelo menos tem que saber qual time está em primeiro lugar e quem está no último. Você não precisa gostar, talvez, de política, mas tem que saber quem é o presidente e quem é o vereador da sua cidade. Você não precisa gostar de política, mas pelo menos tem que ter uma noção do assunto que você vai conversar com alguém, porque senão você se torna inconveniente. Paulo não, estrategista, sábio. E aí eu aprendo uma coisa muito importante com Paulo. Quando ele atrai a atenção daquele povo, daqueles judeus na sinagoga, ele leva o terceiro ponto, ele coloca Jesus no centro da mensagem. Vê que no versículo de número aqui, quando ele coloca aqui, no versículo de 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus de Israel o Salvador, que é Jesus. Olha só, ele está agora pregando para os judeus, dentro da sinagoga, no lugar dos judeus,
aonde os judeus se encontravam, e lá ele começa a pregar de quem? De Jesus Cristo, o Salvador, o centro. Mas ele começa como? Falando da lei de Moisés, falando da peregrinação do povo quando saiu do Egito. Então ele começa a colocar aquele povo para conhecer que Deus é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, como também é o mesmo Deus de Paulo, de Pedro, de Lucas, e de meu, de você. Então ele começa a dizer isso. Ele coloca Jesus no centro. Mas para atrair as pessoas para Jesus, eu não posso ser inconveniente. Eu não tenho que ser um crente chato. Você conhece um crente chato? Quem conhece um crente chato? É um crente chato. Ele não sabe estar com ninguém. Não sabe conversar com ninguém. Esse dia mesmo eu estava lá conversando com um empresário. Ele falou assim para mim: rapaz, eu vi o seu vídeo, rapaz. Eu falei: é mesmo? Você viu meu vídeo? Você é pregador da palavra, né? É, claro que eu sou. Rapaz, olha, eu sempre olhava você diferente. E você é diferente mesmo, né? É, eu sou cristão. Porque o cristão não precisa dizer título. Você não precisa dizer para as pessoas que você é um pastor, que você é um obreiro, que você é um evangelista, que você é um missionário. As pessoas têm que ver que você é um cristão pelo que você é. É assim que é a palavra. Título não entra no céu. Quem vai entrar no céu é o cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, quando você está num ambiente de trabalho, seus colegas de trabalho estão lá trabalhando, cuidando das coisas, você lá, você fica falando Jesus, 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 Jesus. Tem tempo para tudo. Diga para você: há tempo para tudo. Na hora de trabalho é trabalho. Está o cara lá na hora de fazer a massa. O pedreiro chama o servente: oi, faz a massa. Aí está o cara falando: Jesus, Jesus é bom, Jesus. E a massa está lá: Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus cura, liberta, salva. E a massa está lá secando lá: Jesus é bom, Jesus liberta. Aí o cara chega: meu filho, a massa secou. É porque eu estou falando de Jesus. Mas meu filho, há tempo para tudo. Catuca o teu irmão do lado e diga assim: tempo para tudo. Então a pessoa não sabe conviver no meio da sociedade. O cristão, ele tem que saber viver e conviver dentro de uma sociedade. A Bíblia mesmo diz, vós estáis neste mundo, mas não são deste mundo. Mas nós estamos nesse mundo, irmão. Nós não somos um ET. Nós somos um ser humano como qualquer um outro. E quando nós estamos perto de uma pessoa, talvez ela não tenha a mesma fé que eu tenho, talvez ela não tenha a mesma religião que eu tenho, mas é um ser humano, é uma pessoa, e talvez eu tenha que interagir com ela. Como é que eu vou ganhar ela para Jesus se eu não consigo interagir com ela? Paulo era muito sábio. Ele começou a interagir. Ele não faltava um culto na sinagoga, mas ele era cristão. A sinagoga era dos judeus. Eu lembro quando eu ganhei minha esposa para Jesus, ela era católica. E eu falei, vamos, amor, na igreja? Não, não vou não, sou católica. Eu falei: ih, rapaz, deu ruim. Aí eu falei: tá bom, vou assistir a missa lá na sua igreja. Você vai? Vou. Não acredito. Vou. Você vai ver se eu não vou na igreja católica, naquela igreja ali do Pacheco. Eu vou lá assistir uma missa lá com você. Você vai mesmo? Vou, amor, claro que vou. Você tem que ser? Tenho, amor. Domingo pela manhã. Me preparei, jejuei. E fui eu. Sentei lá, do lado dela. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Fica tranquila, amor. Está o padre lá, fazendo a cerimônia, a missa dele lá. Pá. É? Falei: agora você vai na minha. Já fui na sua, assisti a missa do padre. Agora quero ver você na minha. Eu vou um dia. Vai sim. E chegou um dia que ela foi. E quando ela foi, se apaixonou e nunca mais deixou de ser. Como é que você vai ganhar? Eu lembro uma vez que eu estava evangelizando ali no Raul Veiga. E tinha um centro espírita. E os irmãos: pastor, não pode ir ali não, porque era diácono, não vai não, porque está lá cheio de bicho pendurado. Deus, vamos estender as mãos, vamos repreender. Eu falei: que isso, irmão, calma aí. Vou lá conversar com a irmã. Pastor, não é irmã não, diácono. Não, mas será um dia. Fui lá, bati na porta: tudo bom com a senhora? Tudo bem. Eu sou da igreja. Eu sou espírita. Que bom. Espírita com o evangelho não se dão muito bem, mas qual o problema? A gente pode conversar, né?
O senhor quer entrar? Claro. Tem uma água? Tem. Os irmãos lá fora, estendendo as mãos. Tomei uma água com ela. Sentei na sala. Estava lá cheio daqueles demônios, pendurados para tudo quanto é lado. Ela, você vai na... o senhor assiste uma sessão no nosso terreiro? Eu falei, assisto. Claro, não tem problema nenhum. O problema é que se, de repente, eu estando lá, os santos não se levantam, né? Fica tudo lá. E aí vai atrapalhar a reunião de vocês. Não tem problema nenhum. Mas se você não vê nada demais com isso, eu vou. Não, então não tem problema. Não é melhor, não é melhor, né? Deixa cada um com o seu cada um. Eu falei, é claro. Mas se você quiser na nossa igreja, não tem problema nenhum. Que o santo não vai subir, vai cair. E aquele papo gostoso. Porque você não tem que, sabe, julgar a religião do outro, a opção do outro. Você tem que amar, porque é conversando, é respeitando, é interagindo, que aí talvez você pode ganhar essa pessoa para Jesus. Mas também se ela não quiser, se ela quiser continuar com a sua opção da religião dela, da fé dela, do gênero dela, é ela. Agora nós, como cristãos, temos que aprender a nos relacionar. Paulo, ele aprendeu isso, Paulo tinha isso, ele se relacionava, e por isso a missão dele era ganhar um judeu, não importa se tinha 30, 50, mas se ele conseguisse ganhar um judeu naquela sinagoga, que bênção. Então é assim, meu irmão, talvez você não vá ganhar todos na sua família, mas o evangelho será o quê? Pregado. E aí eu vejo ele colocando Jesus como centro do seu sermão. E a coisa que eu aprendo aqui, duas lições com aquilo que eu aprendo aqui com Paulo, eu gostaria de compartilhar com você. Duas coisas. Primeiro, renovação de mentalidade. Diga assim, renovação de mentalidade. Nós estamos muitas das vezes dentro de uma igreja, nascemos dentro de uma igreja, muitas pessoas já desde pequeno estão na igreja, desde jovens estão na igreja, e há muito tempo estão na igreja. E tem aquela cultura, né? Aquela cultura que não muda. A pior coisa que tem não é o crente velho de idade, mas é o cristão velho de mentalidade. Ele pode estar 2 anos na igreja, mas a mente dele já é cauterizada. Ele não consegue abrir a mente dele, ele não consegue renovar. Paulo, ele era judeu, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali ele teve um encontro que mudou a história da vida dele. E o que ele estava levando para os judeus é uma renovação de mentalidade. Havia uma cultura muito grande, uma crença em que aqueles homens tinham. É aquela pessoa que diz, eu nasci assim, sou católico, eu sou crente desde pequenininho, mas não mudou nada. Tem pessoas que dizem que eu sou crente desde então, mas mudou nada. Faz nada diferente. Só simplesmente mantém uma ritualidade. Ela vai e volta para casa, mas não muda nada. Apocalipse mesmo diz, tu és frio, tu não és nem frio e nem quente. Melhor fosse frio, melhor fosse quente, mas não é morno. O que é morno? Não ameaça nada, o reino está lá. O inferno está ali, mas não ameaça o inferno. O cristão, irmãos, ele tem que combater as forças do mal, tem que saquear o inferno, ele não pode descansar. Enquanto você tem uma pessoa que você está orando, está focando por ela, não pare, porque o inferno tem que ser saqueado. Você foi chamado para saquear o inferno. Diga para o seu irmão, você foi chamado, diga assim, você foi chamado para saquear o inferno. Como é que eu saqueio o inferno, pastor? Quando você retira uma pessoa daquela que está no mundo, vivendo, servindo o diabo, e você trazendo para a maravilhosa luz, para a cruz do Calvário, quando ela se rende a Jesus Cristo. E esta é a nossa missão. Então a gente vê que quando nós não temos aquela renovação de mente, livro de Romanos 12 diz mesmo claro, não vos conformeis com esse século, mas transformais pela boa renovação da sua mente. Então aquela pessoa, eu não consigo, eu só sei fazer isso na igreja. Gente, aprenda a mudar um pouco. É aquela coisa, a pessoa só sabe comer arroz, feijão e farofa e batata frita, não muda. É a mesma coisa a pessoa na igreja, entra e sai e não muda, só faz aquilo.
não movimenta nada. O dia está passando, os meses estão passando e você continua com essa religiosidade. E Paulo estava dizendo para os judeus: vamos mudar com essa mentalidade de estar aqui todo sábado na sinagoga e está ali aquela ritualidade. Enquanto isso, os cegos estão precisando enxergar, os paralíticos estão precisando andar, os coxos precisam andar, os enfermos precisam ser curados. Então Deus está falando comigo e com você: não se torne um cristão ritualista. Vai para a igreja cumprindo um ritual, mas não, Deus quer que você seja um cristão dentro e fora das paredes. É no seu dia a dia, é no seu trabalho, é na sua casa. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Paulo estava dizendo isso: renove a sua mente, para de ficar preso às suas dificuldades, às suas limitações, porque às vezes nós somos muito limitados, colocamos sempre as dificuldades e as desculpas sempre como pioneiras na nossa vida. Se eu pudesse, se eu tivesse tempo, se pudesse, se meu emprego, se a minha casa, se meu marido. Nós estamos sempre colocando os impedimentos para serem umas barreiras. Às vezes não precisa o diabo construir nenhuma barreira na nossa vida, nós mesmos construímos barreiras. E isso precisa ser colocado por terra, porque essa renovação de mente faz com que você esteja pronto, preparado, disposto. Paulo mesmo disse, irmãos, como ele fala assim, quando ele termina no versículo 40, no 41, ele diz: vede, ó desprezadores, maravilhai, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou lá contar. Aí vem agora uma coisa interessante: a revelação da palavra. Porque o crente que não se renova, irmão, a palavra pode pregar, mas ele não consegue ver a revelação. Deus fala, mas ele não vê. Deus está sempre falando através da palavra, mas a palavra nunca é para ele. Se o meu marido estivesse aqui, se a minha esposa estivesse aqui, se meus filhos estivessem aqui, se meus pais estivessem aqui ouvindo essa palavra. Nunca é para ele. Ele sempre diz que a palavra é para outro, porque o outro que precisa, mas ele nunca precisa da palavra. Então a gente vê que a palavra é uma palavra de revelação. E Paulo traz aqui Abacuque, capítulo número 1, versículo de número 5, quando Abacuque cita esse mesmo texto que Paulo aqui, ele menciona, a gente vê aqui do juízo, quando Abacuque estava ali no seu conflito, na sua preocupação, porque o mundo estava totalmente corrompido, as pessoas sem nenhuma direção, e o amor estava se esfriando entre os irmãos, havia uma divisão entre eles, e Abacuque estava muito preocupado: aonde pode haver salvação para esse povo? Paulo agora lhe cita esse mesmo texto, dizendo que eu vi quem pode trazer salvação. Abacuque não viu Jesus, mas Paulo, ele viu Jesus. Paulo conheceu Jesus, e por isso que ele coloca essa palavra aqui, porque ainda virá. Paulo, ele fala dessa mesma situação: vós que continuais nas mesmas práticas, continuas nessa mesma vida, todo dia a mesma coisa, não muda, aquele mesmo ritual, aquela mesma religiosidade, aquela mesma crença: eu sou assim, nasci assim, aprendi assim, eu vim de uma igreja assim, lá eu aprendi assim, mas não muda, não tem nada diferente. E Paulo está dizendo: vai vir um juízo de Deus, a conta vai chegar. Jesus vai vir para passar a régua, e vai vir o Armagedon. Então ele está dizendo: vai vir o juízo de Deus, queira você ou não queira, vai chegar a hora que ele vai vir, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então ele está dizendo aqui, meu irmão, para que nós possamos ter a revelação da palavra, a minha mente tem que estar pronta, tem que estar aberta para isso. Mas se eu tiver com aquela mente fechada, o evangelho chega, eu sou assim, não é para mim, essa palavra não é para mim, nunca é para você, porque você não está disposto a mudar. Paulo, ele mesmo disse naquele sermão, e aí quando aquele povo viu Paulo pregar, eles sentiram a presença de Deus, viram a revelação, porque quando Paulo ele começa lá, interagindo com eles, e traz lá o livro de Abacuque, aqueles homens ficaram maravilhados com a palavra. Pergunto para o seu irmão: como é que você fica depois da palavra pregada? Que hora vai acabar o culto? Tem um que na cantina? Quem veio, quem não veio?
E quando o culto acaba, muitas pessoas, elas deixam a semente ser saqueada do coração. Jesus mesmo disse num dos seus sermões, numa das suas parábolas, que ele disse do semeador que saiu para semear a palavra. E uma das sementes caíram no meio do caminho. E vieram as aves e logo comeram aquelas sementes, porque estava no meio do caminho. Aquela semente que você colocou no meio do caminho da sua vida. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas as pessoas não colocam Jesus no centro da sua vida, colocam Jesus no meio do caminho. E quando Jesus está no meio do seu caminho, meu irmão, vem as aves do céu e saqueia toda a palavra que é semeada na tua vida. Você não consegue ver os frutos da palavra que é semeada na tua vida. Sabe por quê? Porque no meio do caminho, logo vem as aves e comem dela. Jesus também ensinou que uma das sementes foi semeada no meio dos pedregulhos, das pedras, das rochas. O que é isso, pastor? É a palavra que é semeada num coração duro. Sabe aquela pessoa que tem um coração duro? Ela nunca consegue reconhecer seus erros e suas falhas. Dura. A palavra chega até o coração, mas o coração está de pedra. Ela não consegue frutificar, não consegue criar raízes. E logo vem os períodos da seca, vem o período das dificuldades, porque a palavra não teve raiz, porque o seu coração é de pedra. O que acontece? A plantinha murcha, seca, e aquela palavra se dispersa da sua vida. Jesus também ensinou mais uma vez, quando ele disse: uma das sementes foram semeadas no meio dos espinheiros. O que é isso, pastor? É o sufoco. São aquelas coisas que sufocam a sua vida. Às vezes a vida, o marido sufoca você, o pastor sufoca você. Tem gente que pastor me sufoca, é tanta coisa, é tanta. É o marido, é o pai, é o filho, é o patrão, é o trânsito, é dificuldade, isso vai sufocando. E a palavra que deveria crescer, porque você colocou essa dificuldade sempre como prioridade, e aí a planta logo morre sufocada, e a palavra não consegue gerar vida dentro de você. Mas Jesus disse: mas aquele que a palavra é semeada no coração, ela cresce, porque é uma transformação, há uma renovação de mentalidade, e tem a revelação da palavra. Deus falou comigo, e por isso você diz: poxa, a palavra foi para mim. Caramba, pastor, parece até que o pastor conhece a minha vida, parece até que alguém falou para o pastor o que eu estou vivendo. É porque a palavra chegou no teu coração. Pergunta para o teu irmão: a palavra já chegou no teu coração? Porque quando a palavra chega no teu coração, você logo reconhece. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus quer mudar muitas coisas na sua vida. Mas tem muitas coisas que precisam ser mudadas. Precisa de uma renovação de mentalidade, para que a palavra seja revelada no teu coração. Porque o pastor pode pregar uma, duas, três, pode vir vários pastores aqui pregar a palavra, mas se você não tiver uma renovação de mentalidade, pode vir um grande pregador, pode vir um mais famoso pregador que você talvez conheça, e você gostaria tanto que ele viesse aqui pregar. Acabaria o culto e você continuaria a mesma pessoa. Mas pode ser uma pessoa mais simples que for, e viesse aqui, não soubesse nem ler a Bíblia, não sabe nem cantar um louvor, mas quando ela subir aqui, quando ela pregar a palavra, quando ela pegar aqui, você vê unção, você sente a unção de Deus, você sente Deus na tua vida, porque é isso que Paulo estava dizendo: eu conheci Cristo. Pergunta para o seu irmão: você conheceu Cristo? Vamos estar de pé. Paulo coloca Jesus como centro da tua vida. Paulo coloca Jesus no centro do seu sermão. Irmão, você pode fazer tudo. A Bíblia mesmo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode cantar, pular, dançar, mas o que não pode deixar de ter é Jesus na vida. Porque quando você deixa Jesus de fora, no que você faz, no que você fala, no que você pensa, no que você ouve, se Jesus está de fora disso, irmãos, a sua vida
é como, sabe, uma palha seca que o vento logo dispersa. Paulo dizia no seu sermão: eu sei colocar como prioridade, eu sei colocar as pessoas que eu quero falar do evangelho como prioridade. Talvez tem pessoas na sua casa que você deixou de dar prioridade. Já cansei de falar de Jesus, vou falar mais não. Já cansei de convidar essa pessoa para a igreja, não vou mais convidar mais não. Só recebo não. Já cansei. Irmãos, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto ele não vier, ainda tem esperança. Enquanto a última trombeta não tocar, ainda tem esperança. Não desista. Paulo não desistia. Paulo estava lá nas sinagogas aos sábados. Ele estava lá para ganhar os seus irmãos judeus. Ele dizia assim: os meus irmãos vão um dia crer no Salvador. Ele não perdia uma oportunidade. Que isso, pastor? É verdade, irmão. Talvez você não vai ter uma oportunidade para pregar aqui nessa igreja. Pastor, é mesmo. O senhor nunca me deu uma oportunidade para pregar nessa igreja? É verdade. Talvez você nunca vai ter uma oportunidade para pregar aqui nessa igreja. Mas, com certeza, eu não posso não te dar uma oportunidade para pregar aqui. Mas lá fora, você é o pregador. Você é o que vai pregar a palavra. Talvez você se preocupa muito em pregar aqui com o microfone, todo mundo vê você pregando. Mas na sua rua você pode pregar o evangelho. Na sua casa você pode pregar o evangelho. Lá no seu trabalho você pode pregar o evangelho. Você não pode ficar justificando: não tem oportunidade na igreja. Irmão, eu lembro quando falaram: poxa, a irmã Helena mesmo dizia: poxa, por que ninguém dá oportunidade para o diácono para pregar? Eu falei para ela: irmã, eu já prego no presídio, eu prego no hospital, estou todo sábado na rua pregando o evangelho. Deixa os irmãos pregar lá. Talvez eles não vão ter a mesma disposição que eu tenho para ir numa favela pregar a palavra. Mas quando chegar a hora, não é minha vontade, digo para os irmãos, mas é a vontade de Deus. Talvez eu não vou te chamar, mas Jesus vai dizer assim: é Ele. E de repente no culto do nada o Espírito Santo vai assim: é ela, é Ele. Agora esteja preparado, porque quando Deus falar é você, e você ser o canal, você ser a voz de Deus. É o que Paulo estava dizendo. Vai chegar uma hora, vai chegar a tua hora, meu irmão. Não se acovarde, porque aqueles que se acovardarem diante dos homens, aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai. Não negue Jesus. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha de falar na escola que você é crente. Não fique com vergonha de dizer no seu trabalho que você é um cristão. Não fique com vergonha de dizer que você é Cristo. Porque nós somos Cristo, pequenos cristos, irmãos. É o que Paulo estava dizendo. E quando é chegada essa hora da renovação, aí vem a revelação. Aí a palavra diz assim: abre a tua boca, porque eu, o Senhor, encherei. Você talvez não sabe orar, não sabe pregar, mas quem é que te chamou? Foi o homem ou foi o Deus? Porque se foi o homem, meu irmão, talvez você logo será reprovado. Logo você será jogado de canto, porque você não vai fazer o espetáculo, o show, não vai animar nenhuma plateia. Talvez quando você for pregar, eu lembro uma vez quando o irmão foi pregar numa igreja, e logo depois disseram assim: ih, meu Deus, toda vez que esse irmão prega, todo mundo dorme na igreja. O sermão dele dá sono, não bota mais para pregar não. Porque nós temos que ter uma igreja que o pregador prega e todo mundo fica pulando, dando bom, glória e tal, animado, porque que o irmão chega já do trabalho cansado, e quando o irmão prega, todo mundo está dormindo. Diga para o seu irmão assim: você não é animador de plateia. Você é ungido de Deus.
Porque o ungido de Deus não importa se você vai ser eloquente, se você vai fazer o céu descer aqui na terra. O que importa é que você é um canal de Deus para essa geração. Então, meu irmão, eu quero orar com você nesta noite. Eu quero que você nesta noite possa registrar essa noite como uma mudança de atitude da sua vida. Você precisa focar. Tem pessoas que precisam de você. Não desistam delas, porque Deus não desistiu dela. Não desista, talvez, de situações que talvez você está dizendo que não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito, irmãos. Porque para o Senhor não há causa perdida. Não há causa perdida. Talvez você tenha visto muita situação acontecendo com essa pessoa. Mas, irmãos, Paulo também era assim. Paulo era o perseguidor da igreja e passou a ser o perseguido por muitos que não aceitaram o evangelho. Então, meu irmão, eu quero te convidar nesta noite para mudança de mentalidade, para você talvez se encaixar no plano de Deus. O que Deus quer com você? Qual o projeto que Deus quer com você? Você sabe o que Deus quer com você, mas você vive fugindo, como Jonas vinha fugindo. Jonas fugia do chamado. Deus falava com Jonas, Jonas, não. Mas se eu for, aí eu vou ter que passar a fazer, vou ter que passar a não fazer. Aí a gente começa a fazer aquela conta, aquela matemática. Eu lembro uma vez quando um obreiro chegou para o pastor Ricardo e falou assim: pastor Ricardo, eu gostaria muito de continuar. O senhor está me chamando até para ser consagrado a diácono, mas infelizmente, pastor, eu não vou poder. Aí eu estava com ele junto no gabinete. Por quê, meu irmão? Porque, pastor, se eu for diácono, eu vou ter que estar em todo culto na igreja. Ele, com certeza, irmão. Então, pastor, aí eu fiz as contas. Se eu for todo culto para a igreja, a passagem é X. 1, 2, 3. Ele multiplicou, ele fez a conta. Aí eu vou gastar por mês tanto. Então, eu não vou poder. Toda vez que um rei fazia a conta, se dava mal. Porque quem vai prover é Ele. Quem cuida é Ele. Mas quando você começa a fazer continhas, e essas continhas acabam sendo um impedimento para você chegar ao plano ideal de Deus. Abra a mão. Diga para o seu irmão, abra a mão. Abra a mão, irmão. Seja um rato de igreja. Porque tem que ser prazeroso. Quando a gente faz, Paulo, ele tinha prazer naquilo que ele fazia. Paulo tinha prazer no chamado dele. Aquilo era motivo de alegria de Paulo. Paulo não ficava se contando, porque ele mesmo de trabalho dia e noite para não pesar ninguém. Era pesado, era cansativo, era. Mas jamais ele colocou isso como impedimento do chamado dele. Você tem um chamado, irmão? Pastor, talvez você diga assim: eu tenho um chamado. Talvez é um chamado, talvez meia boca. Sabe aquele chamado meia boca? Jesus, ele quer você por completo. Renovação de mentalidade. Jesus não quer você pelo meio. Jesus quer você por inteiro. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem pela metade do teu coração. É assim que está na palavra? Buscais e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Pois aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Paulo estava dizendo: revelação da palavra é para aqueles que têm uma vida de entrega. Coloca a mão no teu coração que eu quero orar com você nesta noite. Não deixe que nada atrapalhe o seu chamado, irmão.
Não deixe que nada impeça você de chegar. Talvez os impedimentos são você mesmo que coloca. Talvez as dificuldades da sua vida é você mesmo que coloca. Enquanto Jesus está dizendo, vem, vem, e eu vou prover. Porque o justo jamais mendigará o seu pão. Creia nisso, irmão. Creia que Deus está chamando você para uma grande obra. O Senhor tem te chamado para uma grande missão. Talvez você tenha se preocupado como é que vai ser as contas. Deus vai prover. Se for da vontade do Senhor, Deus vai tirar até do ímpio para te abençoar. Segura essa aí. Segura essa bênção aí, irmão. Se for da vontade de Deus, para que você cumpra o seu chamado, Deus vai tirar de um ímpio para te abençoar. Porque o plano de Deus vai se cumprir na tua vida. Paulo mesmo disse, vai vir um juízo. Assim como Abacuque profetizou, haverá dias que virá aquele grande momento de tormento, de dor, e talvez você vai dizer, se eu tivesse mais tempo para fazer, se eu tivesse construído a minha casa, meu trabalho, terminado a faculdade, talvez não dava mais tempo, talvez não vai haver mais tempo para isso. Enquanto isso, a obra está deixando de ser feita, a obra está deixando de ser realizada. Talvez você está dando mais prioridade às coisas particulares e pessoais da sua vida do que o próprio reino de Deus. Porque a palavra de Deus mesmo disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça. Não pergunte, não questione, não faça cálculos. Simplesmente diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Pedro mesmo disse, não tenho ouro, não tenho prata. Você imagina um pai de família. Pedro era um homem, ele tinha esposa. A própria palavra diz que a sogra de Pedro teve uma febre grande, e Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra dele. Então ele era casado. E por seguir Jesus, ele passava uma dificuldade enorme financeira. Quando ele chegou diante daquele homem, naquela porta daquele templo, disse para ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e seja curado. Meu irmão, não fica buscando riqueza nesta terra, não vive buscando, construir um futuro enorme, de um império enorme, casa, construção, apartamento, carros, e você deixando a obra de Deus de lado. Tem que andar junto, tem que ter um equilíbrio. Quanto mais você se dedica para você, também mais tem que se dedicar para Deus. Não coloca Deus para sobrar na sua vida. Se sobrar eu faço, se der eu vou. Não, que Ele seja prioridade na sua vida. Como Paulo mesmo colocou prioridade para pregar o Evangelho, que nós possamos também colocar como prioridade o Evangelho. Talvez essa pessoa que você está evangelizando, ele não pode vir no culto domingo à noite, mas ele pode vir no domingo de manhã. Talvez ele não pode vir no domingo de manhã nem domingo à noite, mas ele pode vir no sábado. Talvez ele não pode vir no sábado, domingo de manhã, domingo à noite, mas ele pode vir numa quarta. Talvez não dá para ele vir na quarta, domingo de manhã, domingo à noite, no sábado ele pode vir na base missionária. Agora eu pergunto a você, será que você tem esse tempo para ele? Será que é esse tempo que nós estamos dizendo, Senhor? Coloque a mão no teu coração. Deixa a palavra ser revelada no teu coração nesta noite. Não diga, se fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Não, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Porque quem tem que ouvir é o que está aqui. Quem tem que ouvir a palavra é o que está aqui. E é você que está ouvindo essa palavra. É você que está ouvindo essa palavra nesta noite. A palavra está sendo revelada ao teu coração nesta noite. Deixa a palavra produzir frutos dentro de você. Coloque como prioridade. Tenha uma estratégia. Passe a fazer relacionamentos.
Tem pessoas na igreja que você nem conhece ainda. Entra e sai. Quem é fulano? Não sei. Quem é fulano? Não conheço. A igreja está crescendo e você não conhece todas as pessoas que estão chegando nessa igreja. Porque não faz relacionamentos. Escolhe, é seletivo. O meu povo é esse. Não, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um corpo em que o cabeça é Jesus Cristo. Paulo sempre colocava Jesus no centro, no meio de tudo aquilo que ele fazia. Tudo que você esteja fazendo, irmão, coloque Jesus no centro, porque você vai ver a sua vida prosperando, você vai ver a sua vida crescendo, multiplicando, você vai ver que os resultados vão começar a acontecer, que as confusões vão parar, que os afetos vão acabar, e você vai ver uma vida de paz, de alegria, porque o Senhor é a paz que nós buscamos nesse mundo. Nós não buscamos uma paz do nosso casamento humano, nós buscamos uma paz em Cristo Jesus. E nesta noite eu creio que haverá mudança de mentalidade, haverá uma revelação da palavra de Deus dentro dos nossos corações, e nós vamos sair daqui deste lugar regozijando, alegres, porque o Senhor falou comigo. Você que crê nisso, glorifica a Deus, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, amém?